Eu estou recebendo uma querida amiga, ela que é especializada no assunto, doutora Mariana Rodrigues, que transformou a experiência em hoje uma missão de ajudar mulheres que estão sofrendo com a endometriose. Você vai descobrir os principais sintomas. Tudo bem, Mari? Bem-vinda no Bispa Fé em Família. Obrigada. Que prazer te receber. Que delícia. Mari, você se especializou em endometriose e foi na faculdade que você descobriu que você mesma tinha endometriose. Quer dizer, antes de você estudar medicina, você nem imaginava que esse era o teu quadro? Exatamente. Eu sempre tive muita cólica, né? Durante a adolescência, faltava aula, minha mãe às vezes tinha que me buscar na escola, mas nunca tive o diagnóstico. Passei pela faculdade e já na residência de ginecologia, eu terminando a residência, eu tive o diagnóstico de endometriose. E aí uma grande surpresa para mim, que aí eu entrei nesse mundo e descobri, né, que essa doença comete cerca de 15% das mulheres e que existe um atraso no diagnóstico dessa doença de cerca de 10 anos. Ou seja, a mulher passa muitos anos da vida sem qualidade de vida. E aí, quando ela tem o diagnóstico, muitas vezes a doença já está em fase avançada, ou ela já perdeu muito tempo ali com dor, né? Então, vida útil de trabalho, vida útil, às vezes, com a família, vida social, né? Qualidade de vida. Exatamente. E aí sempre fica aquela coisa, não, porque a pessoa é exagerada, mas não é exagero, né, doutora Mari? A endometriose é realmente uma dor aguda. É uma dor que muitas vezes a gente fala assim, na escala de dor, a grande maioria das mulheres fala que de 0 a 10 é 10. E que muitas vezes ela tem sim que ir para o hospital. Imagina, a mulher vai para o hospital todos os meses para tomar medicação e muitas vezes sem resposta, né? Além disso, essa mulher, além da cólica menstrual, ela tem dor na relação, ela tem infertilidade. E a doença pode se tornar cada vez mais grave, de evoluir para um quadro de obstrução intestinal, às vezes essa mulher chega a perder rim. Então, a doença pode ficar muito grave. E o início de tudo isso é a dor. É a dor. Que muitas vezes é negligenciada. Então, sentir muita cólica durante o período menstrual não está normal? Não é normal. Não é. Uma dor que tem característica progressiva, ou seja, todo mês ela vai ficando mais forte e que impede essa mulher de realizar as atividades dela, é característico de endometriose. E como é que a pessoa classifica? Porque às vezes ela fez os exames e pode estar num período inicial e ela não ser diagnosticada? Pode acontecer. Por isso é importante, o sinal de alerta é a dor. É a dor. Então, tem uma dor que está te incapacitando, tem que procurar o especialista e fazer exames específicos. Quais são os exames hoje específicos, doutora? O diagnóstico da doença, ela começa com o exame físico. Tá. Muitas vezes no toque ali, a grande maioria dos casos a gente diagnostica no exame físico. No exame físico. Mas esse ultrassom que a gente faz de rotina não faz diagnóstico da doença. Tá. Então precisa ser ou ultrassom com preparo intestinal, que é um ultrassom especializado em endometriose, ou ressonância magnética também com preparo intestinal. Senão não vai aparecer. Não, o exame de rotina, esse comum, não faz diagnóstico. Não faz diagnóstico. E quais são hoje os tratamentos mais eficazes para quem sofre com... É possível viver com esse quadro da endometriose e não sentir mais dor, ter qualidade de vida? Totalmente possível. Hoje a gente sabe assim, que poucas pacientes têm indicação de cirurgia. Quais são as pacientes que têm indicação de cirurgia? A paciente que vai operar é aquela que tem dor refratária ao tratamento clínico, alguns casos de infertilidade ou doença muito grave, que essa paciente esteja com quadro de semi-obstrução intestinal ou às vezes pegando nervos, ureter. Então, esses casos têm indicação de cirurgia. O restante é tratamento clínico. E o tratamento clínico é bloqueio... Que é uma boa notícia. Sim, isso. Uau. A grande maioria. A maioria faz tratamento clínico. Só a minoria opera. Exatamente. Porque a pessoa já fica com aquele medo, né, doutora? Tô com endometriose, já põe na cabeça, vou ter que operar. Não. Não. A grande maioria consegue ficar bem com o tratamento clínico. Claro que a gente está falando de uma doença que não tem cura. Não tem cura. Então, o nódulo de endometriose, ele não vai desaparecer, sumir com o tratamento clínico, mas a doença vai ficar estável. E quanto mais cedo a gente inicia esse tratamento clínico, melhor é para essa paciente e menor a chance dela ter que ser submetida à cirurgia.
Mas o mais importante é que 60% do tratamento é dieta, atividade física, suplementação de vitaminas e nutrientes que têm ação anti-inflamatória, e o bloqueio da menstruação é o restante. Muitas vezes a gente fala assim, tem que tomar anticoncepcional, só que essa é uma pequena parte. A parte mais importante do tratamento é mudança de estilo de vida. E ajuda mesmo. Ajuda. E as tuas pacientes, por exemplo, que fazem direito ao acompanhamento, elas passam a ter o ciclo sem essa dor que impossibilita? Sim, elas têm uma mudança de vida, assim, é transformador. Elas passam realmente a viver uma vida de uma forma extraordinária que elas nunca viveram, nunca tinham experimentado, por finos ajustes. Sem fazer cirurgia muitas vezes, às vezes precisa da cirurgia, claro. Mas ela consegue, mudando, ter uma vida plena, viver sem dor, né, ter uma vida sexual ativa, porque um dos sintomas da endometriose é dor na relação. Elas conseguem engravidar, né, e vivem bem. E para quem está em casa, qual que é a característica, assim, quando fala a endometriose, o que é essa é uma doença, né, doutora? No sistema reprodutivo da mulher. A endometriose é quando o tecido que recobre o útero por dentro sai do útero, é como se fosse uma caixa d'água cheia que transbordou, então esse sangue, né, esse tecido, ele volta pela trompa e cai na barriga. E por uma deficiência imunológica, essa célula de endométrio gruda em outros órgãos. E aí ela começa a menstruar como se estivesse dentro do útero. Quando isso cicatriza, cicatriza em forma de nódulo. E esse ambiente inflamatório vai gerando um monte de aderência dentro da barriga e por isso a mulher tem tanta dor e infertilidade também. Mas se faz esse reajuste de comportamento, de estilo de vida e suspende ali o ciclo, ela já tem chances, inclusive, de ter a gravidez, não necessariamente. Hoje, qual que é a relação dentro das mulheres diagnosticadas com endometriose e a fertilidade? Hoje a gente sabe assim, ó, que não é toda mulher que tem endometriose que tem infertilidade. Tá. Mas 50% das mulheres que têm infertilidade têm endometriose. Então, é uma doença que está muito ligada com a parte reprodutiva da mulher. E por isso a importância da gente fazer diagnóstico cedo. Até porque a mulher que tem endometriose, ela tende a fazer falência ovariana precoce, que é entrar na menopausa mais cedo. Ah, é? E hoje, com essa questão da mulher moderna deixar para engravidar muito tarde, isso acaba sendo um problema. Porque ela já tem essa tendência por causa da doença. Né? Os fatores ambientais também estão nos deixando mais predispostas a ter uma menopausa precoce. Né? E isso é um outro problema. Para todas as mulheres. E aí, ela, com esse diagnóstico tardio, ela acaba tendo maior dificuldade para engravidar, né? E no teu caso, doutora, quando você descobriu, você também falou, nossa, depois já na residência, quer dizer, depois de quantos anos de estudo? Então, quando eu tive o diagnóstico, sabe o que eu fiz? Corri e congelei óvulo. Comecei o tratamento e eu falei, eu preciso preservar minha fertilidade. Eu não sei quando eu vou ter filho, né? Eu era solteira na época. Então, eu falei, não sei quando eu vou ter filho, vou preservar minha fertilidade. Então, congelei os óvulos. Depois, consegui engravidar só com tratamento clínico. Não precisei utilizar esses óvulos. Mas foi uma poupança que eu fiz lá e que me trouxe segurança e paz para esperar esse tempo, né? O tempo certo de tentar engravidar. E mantive o tratamento clínico. Então, isso seria uma alternativa interessante para quem recebe o diagnóstico? Quando a gente tem diagnóstico precoce, por exemplo, as adolescentes que chegam no consultório, eu falo com elas, olha, se você estiver ali com 25, 26 anos, está solteira, está cheia de sonhos na vida, vou fazer doutorado, enfim, vou ficar fora, e outras prioridades, está vendo que a gestação vai ser um plano distante? Preserva a fertilidade, congela óvulo, porque a tendência é realmente acontecer a falência ovariana. Agora, doutora, vamos falando um pouquinho sobre congelar os óvulos, né? Eu acho que é uma alternativa muito segura. Mas também já tive próximas de mim amigas que congelaram, no fim decidiram não engravidar e ficam naquele dilema. Eu dou os óvulos para pesquisa, eu fico para sempre mantendo, né, esse banco de óvulos ali preservados,
que caminho eu devo tomar quando... Porque, por exemplo, essa minha amiga tomou uma decisão aos 20 anos, né? E por fim decidiu que não queria ser mãe. Quais são as opções quando a pessoa toma essa opção como segurança? A mulher, ela pode depois descartar esses óvulos, porque a gente está falando de óvulo. O óvulo é mais não tá fácil fecundado, né? do que o embrião. O embrião a gente entra nesse conflito. Mas tem mulheres que ainda ficam no conflito, né? Até no descarte, né? Até porque hoje eu não quero a gravidez, mas se eu tiver com 45 anos e falar agora eu quero. Porque eu falei, gente, acabei. Aí às vezes a gente coloca uma colocação muito simplista, porque não sou médica. Mas eu falei, todos os meses o nosso corpo descarta o que ele não usa. Falei, você não precisa ter esse peso tão grande de descartar, porque a natureza faz isso. Mas tem algumas mulheres que ainda entram nesse dilema, né? Sim, algumas entram nesse dilema e eu acho que é muito por essa insegurança de mudar de ideia lá na frente. E tem a possibilidade também de você doar esses óvulos. Para outras mulheres? Sim, porque essas mulheres... No Brasil é permitido? Sim, sim. Porque uma mulher, por exemplo, que teve um câncer de ovário, precisou tirar os ovários, ou uma mulher que fez falência ovariana precoce por conta da própria endometriose. Ela não consegue, ela não tem mais óvulos próprios. Então, ela pode ir nesse banco de receber essa óvulos doação. E receber a doação. Também é uma decisão difícil também, né? Porque não deixa de ser o seu DNA. Mas você está ajudando uma pessoa ali que tem o sonho da gestação e que você vai descartar aquele óvulo, né? Também é uma opção. É uma opção. E a cirurgia, como que funciona, doutora? Se chegou no caso a pessoa de sem indicação, vai ter que fazer a cirurgia, como que ela funciona? Você é cirurgia também? Sim. E qual que é o tempo de recuperação dessa paciente? A cirurgia de endometriose hoje nós fazemos apenas por 2 vias. Ou pela robótica, né? Ou cirurgia robótica, ou a videolaparoscopia. A robótica está muito moderna. Né? E é muito, assim, realmente foi um grande avanço na medicina no mundo. Né? Hoje no Brasil nós temos robôs espalhados pelo Brasil inteiro. E a gente achava que isso seria uma realidade muito distante, mas foi muito rápido. E o robô, a gente consegue navegar dentro da barriga da paciente em 3D. Então você tem uma visão muito mais ampliada. Mais seguro. E as 2 vias têm um tempo de recuperação muito rápido para a paciente. Então, nós podemos operar por qualquer uma das vias, sendo que a robótica é a nossa grande Ferrari, bem mais moderna, né? E seguro, traz esse conforto para o cirurgião, porque a gente opera com um conforto 15 vezes maior do que na laparoscopia. A gente opera sentado, com uma visão 3D e não 2D. Olha que incrível isso, gente. Isso é demais, né? É fantástico, realmente. Mas as 2 vias traz para essa paciente uma recuperação muito rápida. E aí, então, você, quando faz a cirurgia, você acessa o endométrio e faz a restauração dessa parede que transborda? Isso. Como é que funciona? Quando a gente faz esse endométrio que ele está fora do lugar, nós precisamos tirar todo. Então, todo o nódulo de endometriose, onde quer que ele esteja, ele precisa ser retirado. Porque senão o paciente vai ter persistência da doença, né? Então, se tem no diafragma, se tem em qualquer lugar, porque a endometriose também acomete não só os órgãos pélvicos, mas pode também pegar diafragma, pericárdio, pode ir para lugares septo nasal, umbigo. Então, acontece a endometriose atípica, mas o normal é a pelve, né? E na cirurgia nós precisamos retirar todos esses nódulos de endometriose e restabelecer a anatomia. Então a gente devolve a anatomia fisiológica, aquela anatomia que a paciente nasceu com ela, né? E aí essa paciente vai seguir a vida dela muito bem. Normalmente. E se ela fizer o tratamento clínico adequado, dificilmente ela vai ter recidiva da doença. Isso que é importantíssimo, né? Hoje em dia, então, é praticamente quase que definitiva se cuidar direitinho. É definitivo. E aquela barriga que fala, essa barriga muito inchada da endometriose, é mesmo característica? Ela tem um nome, é endobele. É característico da endometriose. Então, distensão abdominal, principalmente no período menstrual. E muito relacionada com a alimentação. Então, a mulher, às vezes, a que tem endometriose, ela tem que fazer algumas restrições. Tipo o quê, doutora? O leite. O leite não é bom? O leite para aquela mulher que é intolerante. Sim. Né?
acelera a evolução da endometriose. O glúten é um assim, vilão para a endometriose. A carne vermelha, o excesso de frango também foi uma grande novidade para a gente esse ano. Milho também está muito relacionado com essa distensão abdominal. A verdade é que existem vários alimentos e que a gente personaliza muito a dieta, porque às vezes aquela mulher não é intolerante à lactose, né? Ela pode consumir o leite, enfim. Mas esses, via de regra, são os grandes vilões. Carne vermelha, leite, glúten, o açúcar, o álcool. O milho. Milho. Uau, milho eu não imaginava. Muito bem. E quanto antes, então, a mãe que está assistindo, está nos acompanhando, enxerga, você comentou das adolescentes, que essa adolescente está reclamando muito de dor, vale a pena ir num cirurgião especializado, doutora? Porque às vezes o ginecologista faz aquela geral, né? E não chega no diagnóstico. A endometriose tem estágios? Tem o estágio de evolução dela, desde uma endometriose leve até uma endometriose profunda que acometa realmente, né, obstrua o intestino, enfim, que fique muito grave. Então, e é importante levar a adolescente para fazer essa investigação, né? Aquela adolescente que falta aula, que tem uma dor, que ela fica na cama, que tem que colocar compressa. E existe uma cultura que ter dor é normal. E nós, mulheres, nós somos muito resilientes, né? A gente se acostuma com muita coisa. Né? Então, essas dores, às vezes, a avó fala, é normal ter cólica menstrual. Aí vai no médico, que às vezes não é especialista, ele vai e reforça isso. É cólica menstrual, é algo normal. Mas é preciso acender, sim, um sinal de alerta e buscar o especialista quando essa dor está incapacitando essa adolescente. Então, fica aqui essa nossa orientação: endometriose é um problema, é uma doença, mas existe muito tratamento, né? Então, você não precisa ficar vivendo a tua vida com essa dor. A doutora Mariana, ela atende online em todo o Brasil, fora do Brasil também, e nessa investigação, nessa personalização, você vai adquirir qualidade de vida e o principal, que a doutora Mariana colocou muito hoje para a gente, vai preservar a sua fertilidade, né? Fazer um tratamento com segurança para você que tem sonho de ser mãe e às vezes vai adiar um pouquinho esse projeto, esse sonho. Mesmo com a endometriose, isso hoje em dia não significa mais que você não vai viver esse sonho, né? Exatamente. Vai poder ser mãe com qualidade, desde que você trate direitinho. Doutora, qual o recado final que você quer deixar para as mulheres que às vezes se sentem envergonhadas, constrangidas, que não conseguem enfrentar esse diagnóstico e, portanto, não tratam? É muito importante que as mulheres tenham a consciência que ter dor não é normal. E tudo aquilo que te tira da sua zona de conforto, que tira a qualidade de vida, você precisa investigar. A gente faz isso com tudo, né? Então, se está te tirando da sua zona de conforto, se você não consegue ter uma vida normal, busca ajuda, porque quanto mais precoce o diagnóstico dessa doença, quanto antes a mulher iniciar o tratamento, maior a chance dela conseguir realizar o sonho da maternidade e também ter qualidade de vida. Tá, então fica aí o recado da doutora Mariana. Segue lá no Instagram, @doutora Mariana R. Souza. Ali tem várias informações sobre endometriose e procure um bom diagnóstico para você começar o quanto antes a cuidar bem da tua saúde, porque afinal nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e quanto melhor a gente cuida do nosso corpo, maior respeito a gente está tendo por essa dádiva que a gente recebeu, que é a nossa saúde. Doutora Mari, que prazer te receber aqui, mais linda que nunca. Um beijo enorme para a família, linda para a princesa. Tá bom, e a casa é sua, Mari, volte sempre. Obrigada.